Olá, seja bem-vindo ao Cefapro Entrevista. No programa de hoje, nós vamos conversar com a Superintendente de Educação Básica da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, professora Mirta Grisel Garcia de Keller. Professora Mirta, seja muito bem-vinda ao Cefapro Entrevista. Obrigada pelo convite. Nós queremos conversar com a professora hoje sobre os objetivos de aprendizagem que têm sido ainda tem gerado muitas dúvidas ainda por parte dos docentes da educação no estado de Mato Grosso de maneira geral. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E aí nós temos algumas perguntas. A primeira delas é: o que são os objetivos de aprendizagem? Bom, os objetivos de aprendizagem representam aprendizagens mínimas que se desejam atingir na educação básica em relação ao ensino fundamental. Então, eles foram construídos na perspectiva de mostrar para o professor quais são as aprendizagens mínimas que o aluno do ensino fundamental deve atingir em todas as disciplinas e todas as áreas do conhecimento. Ok. Como foi o processo de construção desses objetivos? Assim, quem que participou, quais referências que foram utilizadas e quando que aconteceu? Bom, eu vou começar a responder ao contrário, tá? Okay. O processo de construção se iniciou mais ou menos a partir de agosto de 2015 e terminou em março de 2016. Para essa construção, trabalhou um grupo de profissionais da secretaria, teve pessoas do Cefapro também, e o que foi utilizado como fonte para a elaboração dos objetivos foram, primeiramente, as matrizes de referência do SAEB, as orientações curriculares, os PCNs, os próprios objetivos de aprendizagem que estão estabelecidos no SIGA, e também uma pesquisa que foi feita nos diários de classe de professores da rede, mais ou menos 120 diários de diferentes regiões do estado, de diferentes escolas e turmas foram analisados a fim de determinar o que era trabalhado em sala de aula pelos professores. Certo. Ano passado, a gente sabe que teve uma consulta pública para que as escolas pudessem contribuir. Como que foi a participação das escolas da rede estadual nessa consulta pública? Bom, essa consulta pública ficou mais ou menos durante 2 meses e meio, aberta no site da SEDUC. Em relação à participação, nem todas as escolas responderam, mas achamos que foi significativa. Quase 200 escolas acessaram o sistema e responderam os questionários, e considerando que são umas 450 escolas de ensino fundamental, consideramos que foi uma amostra bastante significativa. Ou seja, os objetivos tinham que ser avaliados do ponto de vista da sua consistência, dizendo se era para se manter no sistema, se eram para sofrer algum tipo de alteração, ou se eles deviam ser excluídos. E quem participava também podia dar opções, né, de que tipo de alteração esse objetivo deveria sofrer. Certo, entendi. E como que a SUEB utilizou as contribuições aí que foram recebidas? Ok, assim que as contribuições chegaram, né, o tipo de formulário que foi utilizado, ele já recolhia essa informação em Excel, o que permitia a manipulação, né, no sentido de fazer toda a tabulação dos dados de forma mais precisa. Primeiramente, começamos a fazer toda a organização desse material no sentido de identificar, em relação a cada objetivo de aprendizagem, qual foi o tipo ou quantas moções de alteração havia, quantas moções de exclusão havia ou quantas moções de manutenção do mesmo havia. Após fazer toda essa filtragem, né, com todos os objetivos de aprendizagem de todas as disciplinas, separamos aqueles que tinham maior incidência de moções de exclusão ou de modificação. Estabelecemos como critério que, somando a solicitação de exclusão e a solicitação de
mudança, de alteração, que tivesse em torno de 25 a 30% de solicitações. Isso já seria critério para estar fazendo a alteração do objetivo. Depois que fizemos essa separação de todos os que tinham esses valores ou acima desses valores em termos de solicitação de mudanças ou de exclusão, uma equipe de profissionais da área, conformada por técnicos da secretaria, tanto da SUEB quanto da formação, quanto da SUD, e também alguns professores formadores do Cefapro que foram convidados a trabalhar conosco, nos ajudaram a fazer as alterações conforme tinha sido solicitado. Então, esse foi o trabalho que tivemos de, vamos dizer, validação dos objetivos. Então, foi bastante trabalho, né, professora? Foi bastante tempo de trabalho. Certo. Uma outra pergunta. Após a implantação dos objetivos de aprendizagem, quais que têm sido as dúvidas mais frequentes que a SUEB tem recebido? Bom, assim, em termos de objetivos de aprendizagem, o que gerou mais polêmica na rede foram os objetivos de ciências da natureza. Esses foram os que receberam maiores críticas e os que motivaram nossas constantes respostas de e-mails durante todo o início de 2016. Quando foi feita a escolha por aqueles objetivos, realmente eles estavam mais dentro da primeira versão da BNCC. Foi uma discussão que a gente teve na secretaria e lembro muito bem do colega que estava à frente dessa área, que ele comentou assim que ele não abriria mão de fazer nessa ordem, porque do ponto de vista da construção lógica da disciplina, ele via mais sentido em fazer nessa ordem do que na ordem que cotidianamente se estabelecia. Dito em outras palavras, era mais ou menos assim: os objetivos que normalmente são trabalhados no 7º ano, nessa nova organização ficariam no 9º, e os objetivos do 9º ficariam no 7º e, consequentemente, provocaria a inversão de livros didáticos. O que nós entendemos é que a escola poderia se organizar para fazer esse trabalho de forma mais tranquila e considerando que se a BNCC viesse a ser aprovada depois e, de fato, a organização não mudou muito de uma versão para outra, então que isso facilitaria o trabalho do professor já quando houvesse essa mudança curricular a partir da aprovação da base. Entendemos. E a outra reclamação que houve foi, assim, bastante no sentido de que há confusão de objetivos de aprendizagem com conteúdos de aprendizagem. Então, essa foi uma não compreensão a finalidade dos objetivos. Para muitos era uma novidade. Para todos era uma novidade. A gente sabia que isso traria uma certa inquietação na rede. Só que, de fato, quando você analisava os relatórios de aprendizagem que havia no sistema, colocados pela escola, né? Você não veia nesse relatório descritivo relatos de aprendizagem. Apenas viam-se relatos de conteúdos trabalhados ou questões comportamentais. Lógico, havia muitos relatórios descritivos muito bem elaborados. Mas havia outros que, se eu pegasse para dar aula para esse aluno, não saberia o que esse aluno de fato sabia, porque não comunicavam as aprendizagens do aluno. Mais no comportamental do que no pedagógico. Exatamente. E quanto ao feedback, professora Mirta, qual foi o retorno que foi recebido da SUEB, se ele foi bem aceito, das unidades escolares depois da implantação desses objetivos? Sim. A nossa percepção em relação à implantação é que, aparentemente, a rede acolheu essa proposta. Nós recebemos bastantes e-mails elogiando o trabalho, recebemos também e-mails de crítica, sem dúvida, isso sempre faz parte do processo, mas o que mais nos chamou a atenção foi o tanto de objetivos que foram mocionados como para ser mantidos, né? A grande maioria
foi solicitada a manutenção deles, tal qual eles estavam. Então, quer dizer que, do ponto de vista da escolha que a gente fez dos objetivos, o nosso trabalho não estava tão longe da realidade, porque senão a pesquisa já teria mostrado que havia necessidade de reformular tudo e não foi o que aconteceu. Inclusive os de ciências, que a gente pensava que viriam com uma crítica geral e que viriam na perspectiva de uma mudança geral de objetivos, não foi isso que aconteceu na consulta. Ou a consulta pública não chegou a quem devia chegar, ou os professores se omitiram, ou de fato aceitaram. Então a gente fica por essa última opção, de que foi aceito e que estava sendo trabalhado dessa forma. Sim, nós percebemos isso. Na formação agora que o Cefapo está trabalhando com as escolas, a gente viu que os professores, ao elaborarem um plano de intervenção, vários deles já conseguiram relacionar os objetivos de aprendizagem com os descritores lá da Prova Brasil e também com as próprias orientações curriculares do Estado, já precisa fazer essa ligação. Então, nós tínhamos feito no trabalho original, né, na hora de elaborar, fizemos todo esse alinhamento para ver se havia coerência na proposta. E nossa conclusão era de que havia sim como alinhar todos esses documentos e encontrar um dialogando com o outro. Então essa era a ideia original, que de a pouco a rede percebesse que não havia incoerência entre um documento e outro. Muito bom mesmo. Professora, qual que é a sua avaliação como superintendente de educação básica sobre a implantação e a implementação desses objetivos? Pode ficar à vontade. Bom, o que nos levou a fazer essa mudança radical de um relatório descritivo a objetivo de aprendizagem, talvez seja para mim, né, significativamente o ponto mais valioso em relação a essa mudança. E eu vou explicar brevemente, sem citar nomes, tá? O que aconteceu, que motivou a equipe de ensino fundamental a decidir isso e fazer essa mudança. Em 2015, nós tivemos uma situação de uma aluna que, no relatório descritivo, ela tinha conceito passe. Houve uma demanda judicial e, nessa demanda judicial, nós fomos levados a analisar toda a vida escolar dessa criança. Ao analisar o relatório descritivo dessa criança, aspectos gravíssimos da vida privada da criança e da família estavam expostos no relatório. Mas nada que dissesse a respeito à aprendizagem dela. Então, com isso, nós falamos o tanto que a gente colocava em exposição à vida do outro nesse relatório, às vezes sem pensar que isso é um documento público, que isso pode ir para outra rede, que isso é conhecido pelo pai, pela sociedade, e que os órgãos de controle têm acesso a esses documentos também. Então, perante uma inexistência de um roteiro de descrição de aprendizagem, nós pensamos, e por que a gente não coloca, então, objetivos que demonstrem aprendizagem e níveis de aperfeiçoamento desse conhecimento, para que o professor, ao invés de precisar descrever, já que às vezes, realmente, o relatório descritivo, ele leva tempo, você tem que pensar, tem que descrever, para fazer um relatório descritivo muito bem feito, tem que ter vários instrumentos e ter tempo para escrever, e a gente sabe que não é isso que acontece em sala de aula. Então, por que não criar um instrumento onde o professor possa ir lá e num clique determinar o que ele avaliou em relação ao desenvolvimento desse objetivo com esse aluno? E foi por aí que caminhou essa ideia. Então, assim, do ponto de vista do que hoje comunica um relatório e o que ele comunicava, e aí volto a fazer a ressalva, nem todos, tá? Porque havia relatórios muito bem escritos, muito bem elaborados. Mas do ponto de vista do que era e o que está, eu entendo que hoje, se eu pego esse documento e eu analiso, por mais que eu não tenha conhecido esse aluno, mas se eu consigo ver a partir da descrição que foi feita, o que eu devo trabalhar e de onde devo partir.
Então, a ideia era que esse documento, de fato, servisse como um ponto de partida para o próximo ano, porque não se justifica você começar um ano do zero. Você não pega o sujeito inacabado, ele está em construção. Então, que informação pedagógica havia para dizer qual é o próximo passo e o que eu preciso construir? Então, nesse sentido, eu entendo que há um avanço, embora a gente sabe que muitos criticam, que falam que é bastante extenso, a gente entende, precisa ser julgado. Isso foi uma discussão, inclusive, interna nossa. Na hora que estávamos elaborando, eu estava como coordenadora da equipe de elaboração, na época eu era técnica de ensino fundamental, e eu lembro muito bem que eu falava para os colegas, temos que enxugar um pouco mais, mas todo mundo falava assim, não, mas no português isso aqui é essencial, não, mas na história isso aqui é essencial, não, mas na geografia isso aqui é essencial. O que é essencial sem romper a essência do que é uma formação integral? É difícil decidir o que é o essencial. E tem que ficar claro que os objetivos de aprendizagem não são o currículo da escola. Eles são apenas uma matriz avaliativa da escola, sobre aprendizagens mínimas necessárias para se construir esse sujeito. Então, elas não são, de modo algum, o currículo escolar. Eles fazem parte do currículo escolar, tá? Isso tem que ficar muito claro. O professor tem que ter esse entendimento. Muito bom, professora. Tem algo ainda sobre os objetivos de aprendizagem que talvez a gente não mencionou aqui ou não perguntou que a senhora gostaria de acrescentar? Eu espero, assim, que a gente possa ter uma nova consulta em breve, né? E aperfeiçoar esse instrumento. Eu entendo que, do ponto de vista de organização do trabalho pedagógico, fica mais fácil ter por onde caminhar. O que a gente sempre percebeu na época das orientações curriculares foi de que elas estavam muito amplas. E sempre falávamos, na época que eu fui formadora do Cefap, essa reclamação vinha das escolas no sentido de, tá, e agora como é que eu concretizo esses escritores lá em sala de aula? Tá, eles não se concretizam nos objetivos, mas os objetivos apontam o caminho. Ou seja, eles dizem para o professor de que conteúdos eu preciso, de que atividades, de que metodologias eu necessito para ir aos poucos atingindo esse objetivo. Então, pelo menos a gente consegue chegar um pouquinho mais lá no concreto da sala de aula, naquilo que a gente precisa trabalhar de fato com o aluno. Então, o objetivo apenas tem essa intenção, de mostrar o que eu preciso atingir para que o professor possa fazer as suas opções no sentido de que tipo de conteúdos que eu vou trabalhar, que metodologias que eu vou utilizar, que tipo de atividades são as melhores para esse aluno que eu tenho, para essas necessidades formativas que esse aluno tem. E o que funciona para um nem sempre funciona para o outro. São realidades diferentes, né? Cada aula é uma aula. Professora Mirta, muito obrigado pela sua entrevista. Gostaria de deixar os contatos da SUEB, se alguma escola desejar entrar em contato para ter maiores informações. Eu vou deixar aqui o e-mail do ensino fundamental. A gente vai colocar no vídeo. É sueb.fundamental@seduc.mt.gov.br, sueb.fundamental em maiúscula, ou o telefone 3613-6414, 3613-2528, DDD 65. Okay. Professora Mirta, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado também a todos que assistiram até aqui ao Cefap Entrevista. Esperamos que tenham gostado e voltamos dentro em breve com mais um programa Cefap Entrevista. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos.